Olá! Antes de começarmos essa história incrível que vai tocar seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. E nos comentários, deixe seu nome e de onde você está nos assistindo. Adoramos saber quem faz parte da nossa família. Agora, prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções do início ao fim. Uma enfermeira sem recursos doou sangue para o milionário e depois descobriu a verdade sobre ele. O momento que mudou tudo. A sala de emergência do Hospital Santa Clara estava mergulhada naquela luz fluorescente típica de madrugadas intermináveis. Clarice Tavares permanecia sentada na cadeira de doação, observando seu sangue fluir pelo tubo transparente, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Do outro lado da parede, separada apenas por uma porta dupla, estava um homem que ela nunca havia encontrado antes, mas cujo destino estava agora literalmente conectado ao dela, através daquele líquido vermelho que bombeava de suas veias. Você tem certeza disso? A voz da enfermeira supervisora, Denise, soava preocupada. Você já fez 2 turnos seguidos. Seu corpo não pode... Eu preciso fazer isso. Clarice interrompeu, sua voz rouca de cansaço. Se eu não doar agora, ele não vai sobreviver até o banco de sangue conseguir fazer a transferência de Porto Alegre. O tipo sanguíneo dele é muito raro. Naquele momento, Clarice não fazia ideia de que aquela decisão impulsiva, tomada às 3 da manhã de uma terça-feira comum, iria revelar segredos que estavam enterrados há mais de 3 décadas. Ela não sabia que o homem lutando pela vida na UTI não era apenas mais um paciente anônimo. E definitivamente não imaginava que a verdade sobre ele mudaria completamente tudo o que ela acreditava sobre sua própria existência. 6 horas antes. A chuva fina de março transformava as ruas de Florianópolis em espelhos escuros que refletiam as luzes dos postes. Clarice caminhava apressada pela Avenida Beira-Mar, seu uniforme de enfermagem já manchado depois de 12 horas ininterruptas no hospital público onde trabalhava. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de cuidar de dezenas de pacientes diariamente, mas também o peso de sustentar sozinha a mãe doente e pagar o aluguel de um apartamento de 2 cômodos no bairro do Estreito. Seu celular tocou pela 10ª vez. Era novamente o gerente da farmácia. Senhorita Tavares, os remédios da sua mãe estão aqui há 1 semana. Se não buscar até amanhã, teremos que devolver ao estoque. Eu sei, seu Gilberto. Eu vou buscar. Só estou esperando o pagamento cair. A mentira saiu facilmente. A verdade era que Clarice não tinha ideia de onde tiraria os R$ 1.200 necessários para aqueles medicamentos. Seu salário havia sido praticamente todo consumido pelo aluguel atrasado e pelas contas de luz e água. Enquanto caminhava, Clarice pensava em como sua vida havia se tornado uma sequência interminável de escolhas impossíveis. Pagar o aluguel ou comprar comida. Comprar os remédios da mãe ou pagar a conta de luz. Trabalhar horas extras ou passar algum tempo com a única família que lhe restava. Ela havia crescido ouvindo sua mãe, Dona Irene, contar que seu pai tinha sido um homem bom, trabalhador, que morreu em um acidente de trabalho quando ela tinha apenas 2 anos. Durante toda a infância, Clarice olhava para a única foto desbotada que possuíam. Um homem alto, de costas ao longe, em uma praia que ela não reconhecia. O rosto dele nunca estava nítido o suficiente para que ela pudesse realmente vê-lo. Um dia você vai entender, Dona Irene costumava dizer, com aquele olhar distante que Clarice nunca conseguiu decifrar. Algumas histórias são complicadas demais para serem contadas. Ao chegar no ponto de ônibus, Clarice verificou sua carteira. Tinha exatamente R$ 15. Precisava escolher, pegar o ônibus para casa ou guardar o dinheiro para o pão do café da manhã. Decidiu caminhar. Eram apenas 4 quilômetros. Foi quando seu telefone tocou novamente.
Desta vez era o hospital, mas não a linha da farmácia. Era o ramal da emergência. Clarice, é a Denise. Sei que você acabou de sair, mas precisamos de você aqui. Urgente. Denise, eu não posso. Estou exausta e... É uma emergência de verdade. Acabou de chegar um paciente grave. Acidente de helicóptero. Ele está perdendo sangue rapidamente e o tipo sanguíneo dele é AB negativo. O banco de sangue mais próximo que tem está em Porto Alegre. Vão levar no mínimo 4 horas para chegar. Você é AB negativo, não é? Clarice sentiu um aperto no peito. AB negativo. O tipo sanguíneo mais raro. O mesmo que o dela. Quanto ele precisa? 2 bolsas. Clarice, ele vai morrer se não conseguirmos sangue nas próximas horas. Clarice olhou para seus pés doloridos, para o caminho longo até sua casa, para a perspectiva de finalmente descansar. Então, pensou em um ser humano morrendo porque ela escolheu seu próprio conforto. Estou voltando. A decisão que desafia a lógica. Quando Clarice chegou de volta ao Hospital Santa Clara, a movimentação era frenética. A emergência tinha sido isolada, seguranças em ternos pretos circulavam pelos corredores e havia uma quantidade surpreendente de pessoas bem vestidas na sala de espera. Quem é esse paciente? Clarice perguntou a Denise enquanto se dirigiam para a sala de coleta. Alguém importante, muito importante. Denise baixou a voz. Henrique Lacerda. Clarice franziu a testa. O nome não lhe dizia nada. Você não assiste notícias, né? Denise revirou os olhos. Henrique Lacerda, o empresário, dono da Lacerda Holdings, um dos homens mais ricos do Brasil. Forbes lista ele entre os 50 mais influentes da América Latina. Um bilionário. Clarice estava prestes a doar sangue para salvar um bilionário. A ironia não passou despercebida. Ali estava ela, que não tinha dinheiro nem para comprar os remédios da própria mãe, dando seu sangue, literalmente, para alguém que provavelmente tinha mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 10 vidas. Antes de começar, Denise pousou a mão no braço de Clarice. Você precisa saber que ele está pagando. Ofereceu 50 mil reais por cada doador compatível que aparecer. O mundo de Clarice parou. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ela via em um ano inteiro. Era a solução para todos os seus problemas. Os remédios da mãe, o aluguel atrasado, as contas acumuladas. Era a diferença entre desespero e esperança. Mas, Denise continuou, tem um problema. Você fez 2 turnos seguidos. Está clinicamente exausta. Doar sangue agora seria perigoso. Você poderia desmaiar, ter complicações. O protocolo médico recomenda fortemente contra isso. Clarice sentou-se na cadeira de doação e estendeu o braço. Faz a coleta, Denise. Clarice, quantas vezes por semana eu atendo pessoas na emergência que estão literalmente morrendo porque não têm dinheiro para tratamento? Quantas vezes eu vejo mães implorando por mais tempo porque não conseguem pagar pela medicação dos filhos? A voz de Clarice tremeu. Esse homem tem todo o dinheiro do mundo, mas agora ele precisa de algo que dinheiro não pode comprar. Ele precisa da única coisa que eu posso dar. Então é isso que eu vou fazer. A agulha penetrou sua veia e Clarice observou seu sangue começar a fluir. Naquele momento, sentiu uma estranha conexão com aquele desconhecido milionário do outro lado da parede. Ambos eram, de maneiras completamente diferentes, vulneráveis. Ele com todo o seu poder e dinheiro, incapaz de salvar a própria vida. Ela com toda a sua força e compaixão, incapaz de salvar sua mãe do sofrimento. Você é uma pessoa rara, Clarice. Denise murmurou enquanto monitorava a doação. E não estou falando do tipo sanguíneo. O despertar do milionário, Henrique Lacerda, abriu os olhos devagar, a luz do quarto particular do hospital perfurando suas pupilas como agulhas. Sua cabeça latejava
e cada respiração parecia uma faca sendo cravada em suas costelas. Aos 64 anos, ele havia sobrevivido a guerras corporativas, hostile takeovers e inúmeras tentativas de destruir seu império, mas nada disso o havia preparado para a mortalidade crua que agora encarava. Bem-vindo de volta, Sr. Lacerda. A voz suave da enfermeira ecoou no quarto. Era Clarice, fazendo sua ronda matinal, ainda tonta da doação de sangue da noite anterior. Henrique tentou focar os olhos. A mulher à sua frente era jovem, com traços cansados, mas gentis. Havia algo em seus olhos, uma combinação de determinação e exaustão que ele reconhecia de seus próprios dias de juventude, quando ainda estava construindo seu império. Você... Ele começou, a voz rouca. Você é a enfermeira que doou sangue para mim? Clarice assentiu enquanto verificava seus sinais vitais. Obrigado. A palavra saiu com dificuldade. Henrique Lacerda não era um homem acostumado a agradecer. Ele era acostumado a comprar, negociar, conquistar. Gratidão era uma moeda que ele raramente usava. Só estava fazendo meu trabalho, Clarice respondeu, sua voz profissional mais gentil. Seu trabalho não inclui doar sangue depois de um turno duplo, Henrique retrucou. Mesmo em seu estado debilitado, ele havia feito sua lição de casa. Seus assistentes haviam investigado cada pessoa envolvida em seu salvamento. Especialmente quando você mesma está em situação financeira difícil. Clarice parou de anotar na prancheta e olhou para ele. Como você sabe disso? Eu sempre sei de tudo sobre as pessoas que entram na minha vida, Henrique disse, tentando se sentar, mas desistindo quando a dor atravessou seu corpo. É como eu sobrevivo no mundo dos negócios. Conhecimento é poder. Então você sabe que eu preciso daqueles 50 mil reais, Clarice falou diretamente, sem rodeios. Não vou fingir altruísmo puro. Minha mãe está doente. Preciso de dinheiro para os remédios dela. Mas mesmo se você não tivesse oferecido nada, eu teria doado, porque essa é a pessoa que eu sou. Henrique estudou o rosto dela por um longo momento. Havia algo perturbadoramente familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar. Os olhos dela, a cor, a forma, a maneira como ela o encarava sem medo ou bajulação. Quantos anos você tem? Ele perguntou de repente. 32? Por quê? Nascida onde? Clarice franziu a testa. Com todo respeito, Sr. Lacerda, isso não é da sua conta. Florianópolis? A pergunta fez Clarice dar um passo atrás. Como você... Sim, mas eu realmente preciso terminar minha ronda. Seu pai, Henrique insistiu, sua voz assumindo uma urgência que surpreendeu ambos. Conte-me sobre seu pai. Eu não tenho pai. Ele morreu quando eu era bebê. A resposta veio automaticamente. As mesmas palavras que Clarice repetia há 3 décadas. Como ele morreu? Acidente de trabalho. Olha, eu realmente não entendo porque... Qual era o nome dele? Roberto Tavares. Clarice cruzou os braços, visivelmente incomodada. Agora, se me der licença, tenho outros pacientes para atender. Henrique a observou sair. Seu coração batendo mais rápido do que os monitores ao seu redor indicavam. Roberto Tavares. O nome era falso, ele tinha certeza. Mas os olhos daquela mulher, o formato de seu rosto, até a maneira como ela inclinava a cabeça quando estava irritada, tudo isso o transportava de volta a uma época que ele havia tentado enterrar por mais de 3 décadas. Florianópolis. 32 anos atrás. Uma jovem mulher chamada Irene, que trabalhava como camareira no hotel onde ele havia ficado durante uma viagem de negócios. Henrique pegou o telefone e ligou para seu advogado particular. Maurício, preciso que você investigue alguém para mim, discretamente. Nome, Clarice Tavares. E também uma mulher chamada Irene Tavares, provavelmente entre 55 e 65 anos de idade. Ambas de Florianópolis. Quero saber tudo. E quero para ontem. O passado que retorna. 3 dias se passaram. Henrique ainda estava no hospital,
sua recuperação sendo mais lenta do que os médicos esperavam. Mas não era apenas seu corpo que estava lutando. Era sua consciência, algo que ele havia negligenciado com sucesso durante décadas de construção de império. Clarice continuava sendo sua enfermeira principal, uma coincidência arranjada discretamente por Henrique através de uma generosa doação ao hospital. Ele observava cada movimento dela, cada gesto, cada palavra, procurando confirmação para a suspeita que crescia em seu peito como uma tempestade. Foi no quarto dia que Maurício chegou com o dossiê completo. Senhor Lacerda, você vai querer sentar para isso, o advogado disse, embora Henrique já estivesse deitado na cama hospitalar. Apenas me diga. Clarice Tavares, 32 anos. Nascida em 15 de março de 1993, no Hospital Universitário de Florianópolis. Mãe, Irene Tavares, atualmente com 57 anos. Pai, listado como Roberto Tavares, falecido. Mas Maurício fez uma pausa significativa. Roberto Tavares nunca existiu. Não há certidão de óbito, não há registros de trabalho, nada. É um nome fictício. O quarto girou ao redor de Henrique. 15 de março de 1993. Exatamente 9 meses depois daquela semana em Florianópolis. Aquela semana que ele havia tentado esquecer quando era um jovem empresário de 32 anos, casado há apenas 6 meses com Patrícia, a filha de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Tem mais, Maurício continuou. Irene Tavares trabalhou como camareira no Hotel Costa Azul de 1991 a 1993. Foi demitida em junho de 1993, 3 meses após dar à luz. Segundo registros que consegui obter, ela tentou contactá-lo múltiplas vezes naquele período. As cartas foram todas interceptadas por sua secretária da época, Silvana Rodrigues. Silvana, Henrique murmurou. Ele a havia demitido anos atrás por outros motivos, sem nunca saber sobre isso. As cartas estão aqui. Maurício entregou uma pilha de envelopes amarelados. Consegui recuperá-las do arquivo morto da sua antiga empresa. Com mãos trêmulas, Henrique abriu a primeira carta. Senhor Henrique Lacerda. Escrevo esta carta pela 5ª vez, esperando que finalmente chegue às suas mãos. Preciso lhe contar algo importante. Estou grávida. O filho é seu. Não espero nada além de que você saiba a verdade. Se escolher não fazer parte da vida desta criança, vou respeitar sua decisão. Mas ela merece ao menos saber quem é o pai. Atenciosamente, Irene Tavares. Henrique sentiu as lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em décadas. Todas aquelas cartas interceptadas, todas aquelas tentativas de contato bloqueadas. Irene havia tentado fazer a coisa certa e ele, sem saber, havia ignorado completamente. Há uma última coisa, Maurício disse suavemente. Irene Tavares está em estágio avançado de insuficiência renal. Precisa de tratamento caro que ela não pode pagar. Clarice está usando praticamente todo o seu salário para tentar manter a mãe viva. Naquele momento, a porta se abriu e Clarice entrou para a verificação noturna. Ela parou ao ver as lágrimas no rosto de Henrique. Senhor Lacerda, está sentindo dor? Devo chamar o médico? Henrique olhou para ela. Sua filha, ele agora tinha certeza. E sentiu o peso de 32 anos de ausência desabar sobre ele. Clarice, ele disse, sua voz quebrando, precisamos conversar. Sobre sua mãe, sobre seu pai. Sobre tudo. A verdade impossível. Clarice sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama, seu coração acelerado. Havia algo na expressão de Henrique que a assustava e intrigava ao mesmo tempo. Não entendo, ela começou. Por que você está tão interessado na minha família? Henrique estendeu uma das cartas amareladas. Leia isto. Clarice pegou o envelope com dedos trêmulos. Reconheceu imediatamente a caligrafia de sua mãe. Aquela escrita cuidadosa que Irene usava para fazer listas de compras e anotar receitas. Conforme lia, o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Não,
Ela sussurrou. Isso não pode ser verdade. Minha mãe me disse que meu pai morreu. Ela não mentiria sobre algo assim. Ela não mentiu, Henrique disse gentilmente. Ela tentou me contar. Olhe as datas. Olhe quantas vezes ela tentou entrar em contato. Eu nunca soube. Minha secretária interceptou todas as cartas. Ela achava que estava me protegendo de um escândalo. Eu era recém-casado, construindo minha empresa. Um filho fora do casamento teria destruído tudo. Clarice se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você está me dizendo que é meu pai? Que durante todos esses anos, enquanto eu e minha mãe lutávamos para sobreviver, você estava por aí, construindo seu império de bilhões? A raiva em sua voz era palpável. E agora, por pura coincidência, eu dou meu sangue para você e de repente você tem uma crise de consciência? Eu sei como isso parece. Henrique tentou se explicar. Não, você não sabe, Clarice gritou, as lágrimas finalmente caindo. Você não tem ideia de como foi crescer sem pai, ver minha mãe trabalhar 3 empregos, passar fome para que eu pudesse comer. Você não sabe o que é ter que escolher entre luz ou água, entre remédio ou comida. Você tem razão, Henrique disse simplesmente. Eu não sei, mas quero compensar, deixe-me compensar. Clarice riu amargamente. Com dinheiro, é isso? Você acha que pode comprar 32 anos de ausência? Você acha que 50 mil reais, ou 500 mil, ou 5 milhões podem compensar cada aniversário sem presente, cada apresentação escolar sem um pai na plateia, cada noite que minha mãe chorou sozinha? O silêncio que se seguiu era denso, carregado de 3 décadas de dor e abandono. Não, Henrique finalmente respondeu. Eu sei que dinheiro não pode compensar. Mas pode ajudar. Sua mãe está doente. Deixe-me pagar o tratamento dela. Não como pagamento pelo passado, mas como o mínimo que um pai deveria fazer. Clarice limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso pensar. Eu preciso falar com minha mãe. Ela merece saber que você finalmente descobriu, mesmo que seja 30 anos tarde demais. Clarice, espere. Henrique estendeu a mão. Mas ela já estava saindo do quarto. O confronto com o passado. Clarice chegou em casa às 2 da manhã, seu plantão finalmente terminado. Encontrou sua mãe acordada na sala, bordando à luz fraca da luminária. O hobby que Irene mantinha para acalmar os nervos quando não conseguia dormir por causa da dor. Mãe, Clarice disse, sua voz rouca de tanto chorar. Precisamos conversar sobre meu pai. Irene congelou, a agulha suspensa no ar. Lentamente, ela colocou o bordado de lado. O que você descobriu? Tudo. Clarice se sentou ao lado da mãe. Henrique Lacerda, o homem para quem doei sangue. Ele é meu pai, não é? Lágrimas silenciosas começaram a descer pelo rosto enrugado de Irene. Como você descobriu? Ele descobriu. As cartas que você enviou, ele finalmente as leu, depois de 32 anos. Clarice pegou a mão de sua mãe. Por que você mentiu para mim? Porque disse que ele tinha morrido? Irene respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo guardado há uma vida inteira. Porque para todos os efeitos práticos, ele havia morrido para nós. Depois da 10ª carta sem resposta, depois de tentar contactá-lo de todas as maneiras possíveis e ser sempre bloqueada, entendi que ele não queria saber de nós. E como você explica para uma criança pequena que o pai dela simplesmente não se importa? Como você diz a uma menina de 5 anos que o pai dela escolheu sua carreira e seu casamento em vez dela? Então, você inventou um pai morto. Um pai que teria nos amado se tivesse vivido. Sim, Irene admitiu. Preferi que você crescesse pensando que era amada por um pai morto do que saber que era rejeitada por um pai vivo. Fiz o que achei melhor para te proteger. Clarice abraçou sua mãe, ambas chorando décadas de dor compartilhada. Ele quer ajudar agora, Clarice murmurou. Quer pagar seu tratamento, quer... não sei.
compensar de alguma forma. Irene se afastou, enxugando os olhos. E você? O que você quer? Clarice pensou na pergunta. O que ela queria? Queria ter tido um pai? Sim. Queria que sua mãe não tivesse sofrido tanto, desesperadamente. Mas agora, com a verdade revelada, o que ela realmente queria? Quero que você fique bem, ela finalmente disse. Quero que você tenha o tratamento que precisa. Se isso significa aceitar a ajuda dele, então... Não! Irene interrompeu firmemente. Não quero nada dele. Sobrevivemos 32 anos sem a ajuda de Henrique Lacerda. Vamos sobreviver mais 32. Mãe, você está morrendo. O médico disse que sem diálise e eventualmente um transplante... Então vou morrer com minha dignidade intacta. A voz de Irene era inflexível. Não vou aceitar caridade de um homem que me abandonou quando mais precisei. Isso não é sobre você, Clarice disse, sua própria voz ganhando força. É sobre mim também. Ele é meu pai. E por mais que eu esteja com raiva, por mais que doa, eu mereço a chance de conhecê-lo. Você teve sua chance de fazer escolhas sobre nosso relacionamento com ele. Agora é minha vez. Das pontes que construímos. Uma semana depois, Clarice voltou ao quarto de Henrique. Ele ainda estava no hospital, sua recuperação complicada por uma série de pequenas infecções. Mas Clarice sabia que ele poderia ter ido para casa dias atrás. Ele estava ficando porque sabia que era a única maneira de vê-la regularmente. Minha mãe não quer nada de você, Clarice disse sem rodeios ao entrar. Henrique fechou o laptop, onde estava trabalhando, e deu toda a sua atenção a ela. Eu imaginei. Mas eu quero. Clarice se sentou na cadeira familiar. Não dinheiro, não pagamento. Quero respostas. Quero entender quem você é. Quero saber se existe algo em você além do empresário bilionário. Justo, Henrique concordou. Pergunte o que quiser. Você tem outros filhos? Não. Minha esposa, Patrícia, não podia ter filhos. Foi uma das grandes tristezas do nosso casamento. Ela ainda é sua esposa? Não. Ela morreu há 8 anos. Câncer. E você a amava? Henrique hesitou, claramente não esperando essa pergunta. Eu respeitava ela, admirava. Mas amor? Amor verdadeiro? Não sei se alguma vez realmente amei alguém da maneira que as pessoas falam sobre amor. Eu era muito focado em construir meu império. E minha mãe, você a amou? Foi uma semana, Henrique disse suavemente. Uma semana em que eu esqueci quem eu era suposto ser. Sua mãe ela era luz pura, gentil, engraçada, cheia de sonhos. Conversávamos por horas. Ela queria ser professora. Queria viajar pelo mundo, queria fazer diferença na vida das crianças. Ele parou, perdido na memória. Quando voltei para São Paulo, convenci a mim mesmo que tinha sido só uma fantasia, um escape, que minha vida real estava aqui, com Patrícia, com minha empresa. Eu me forcei a esquecer. Mas você não esqueceu completamente, esqueceu? Clarice observou. Não. Eu sonhava com ela às vezes. Me perguntava como ela estava, mas nunca tive coragem de descobrir. Tinha muito medo do que poderia encontrar. Clarice ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Você quer realmente ser meu pai agora? Ou isso é apenas culpa? A pergunta era direta, cortante, e Henrique sabia que merecia nada menos que honestidade total. Não sei, ele admitiu. Não sei como ser pai. Tenho 64 anos e nunca fui chamado de pai antes. Mas sei que quando olho para você, sinto algo que nunca senti antes. Orgulho, talvez, ou reconhecimento. Você tem minha teimosia, minha determinação, mas tem a bondade da sua mãe, sua compaixão. Você é melhor do que eu jamais fui. Isso não responde minha pergunta. Quero tentar, Henrique disse finalmente. Sei que não posso recuperar os últimos 32 anos, mas posso estar presente nos próximos 32, se você me deixar. Clarice sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram apenas de raiva ou dor.
eram também de algo parecido com esperança. Sob uma condição, ela disse. Qualquer coisa. Você paga o tratamento da minha mãe, mas não diretamente para ela. Crie uma fundação ou um fundo, algo que ajude pessoas como ela. Pessoas que precisam de tratamento médico, mas não têm recursos. E você faz minha mãe administrar esse fundo quando ela estiver melhor. Dá a ela um propósito, uma maneira de ajudar outras pessoas como ela. Henrique sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto normalmente severo. Você é mais esperta do que eu aos seus 32 anos. Isso é perfeito. A verdade que liberta. A resistência de Irene durou exatamente até o momento em que Clarice explicou a proposta. A ideia de poder ajudar outras pessoas, outras mães solteiras, lutando para pagar tratamentos médicos para seus filhos, tocou algo profundo no coração de Irene. Mas eu vou administrar tudo. Ela insistiu quando finalmente aceitou se encontrar com Henrique no hospital. Nada de você tentar controlar ou interferir. Eu não ousaria, Henrique respondeu, e havia sinceridade em sua voz. O primeiro encontro entre Irene e Henrique, em 32 anos, foi carregado de tensão. Eles se encararam por um longo momento. Duas pessoas que uma vez compartilharam algo belo e depois seguiram caminhos completamente diferentes. Você está diferente, Irene finalmente disse. Estou velho. Henrique corrigiu com um toque de humor sombrio. Não é isso. Você parece menos duro, menos certo de tudo. Quase morrer tem esse efeito nas pessoas. Henrique fez uma pausa. Irene, eu sinto muito. Por tudo. Por não ter recebido suas cartas. Por não estar lá quando você e Clarice precisavam. Não, Irene interrompeu. Não quero desculpas. Desculpas não mudam o passado. O que importa agora é o que fazemos daqui para frente. Concordo completamente. E daqui para frente, Irene continuou, sua voz ganhando força. Você não é apenas um doador para essa fundação. Você é avô. Quando Clarice decidir ter filhos, se decidir, você vai estar presente. Vai ir às festas de aniversário, vai ajudar com lição de casa, vai ser o avô que eu nunca tive para oferecer aos meus netos. Henrique sentiu algo se quebrar dentro dele. A última muralha de defesa que havia construído ao redor de seu coração. Eu prometo, ele disse, e pela primeira vez em décadas era uma promessa que ele pretendia manter. Novos começos. 6 meses depois, Clarice estava no palco do Centro de Convenções de Barcelona, na Espanha, onde havia sido convidada para falar sobre a Fundação Irene Tavares, que havia crescido exponencialmente em meio ano. Ao lado dela, sua mãe, agora saudável depois de meses de tratamento adequado, sorria orgulhosa. Começou com uma doação de sangue. Clarice falou para a audiência de mais de 1000 profissionais de saúde. Uma enfermeira exausta doando sangue para um estranho milionário. Mas aquela doação salvou mais do que uma vida. Ela reuniu uma família. E dessa reunião nasceu algo maior. Uma forma de ajudar milhares de pessoas que, como minha mãe e eu, lutavam para ter acesso a cuidados médicos básicos. Nos últimos 6 meses, muito havia mudado. A Fundação Irene Tavares já havia ajudado mais de 200 famílias em Florianópolis, pagando por tratamentos médicos, medicamentos e até criando um programa de apoio psicológico para pessoas em situação de vulnerabilidade. Clarice ainda trabalhava como enfermeira. Ela se recusava a deixar a profissão, mas agora em um horário mais humano, permitindo que ela também ajudasse na administração da fundação. Henrique, por sua vez, havia transformado a experiência em um chamado para repensar suas prioridades. Ele começou a vender partes de seu império empresarial, focando em investimentos com impacto social. Criou programas de bolsas de estudo, investiu em hospitais públicos e se tornou um defensor vocal de mudanças na legislação de saúde. Mas mais importante que tudo isso, ele estava aprendendo a ser pai. Todos os domingos, Henrique, Clarice e Irene almoçavam juntos.
No início, eram refeições desconfortáveis, cheias de silêncios constrangedores, mas lentamente começaram a construir algo novo. Não era a família tradicional que Clarice havia sonhado quando criança, mas era real, era honesta e era deles. Sabe o que é mais estranho? Clarice disse para sua mãe após a palestra em Barcelona, enquanto caminhavam pelas Ramblas, a famosa Avenida Catalã. Eu passei a vida toda com raiva de um pai que eu pensava que estava morto. Depois descobri que ele estava vivo e fiquei ainda mais com raiva. Mas agora, não sei. Não é perdão. Não completamente. Mas é algo parecido com aceitação. Irene passou o braço pelos ombros da filha. O perdão não significa esquecer. Significa escolher não deixar o passado definir nosso futuro. O círculo completo. 1 ano após a doação de sangue, o Hospital Santa Clara organizou um evento especial. Eles estavam inaugurando uma nova ala de emergência, financiada em grande parte por uma doação de Henrique Lacerda. Clarice estava lá, agora como coordenadora do programa de voluntários da Fundação, além de seu trabalho como enfermeira. Henrique estava ao seu lado, ainda usando uma bengala após sua lenta recuperação, mas presente. Você sabe, Henrique disse enquanto observavam dezenas de pessoas circulando pela nova instalação. Meu terapeuta diz que eu estou tendo um despertar tardio da consciência. Clarice riu. Você está fazendo terapia? 2 vezes por semana. Sua mãe insistiu. Disse que se eu ia ser parte da vida de vocês, precisava lidar com minhas próprias questões primeiro. E você está lidando com suas questões? Henrique pensou por um momento. Estou aprendendo que ser rico não me tornava poderoso. Me tornava isolado. Eu podia comprar qualquer coisa, mas não conseguia comprar conexão real. Não conseguia comprar amor. Não conseguia comprar a sensação de pertencimento. Ele olhou para Clarice. Mas uma enfermeira pobre com um coração enorme me deu tudo isso de graça quando doou seu sangue. Tecnicamente você pagou 50 mil reais, Clarice brincou. Tecnicamente, eu recebi algo que vale infinitamente mais. Durante a cerimônia de inauguração, Denise, a enfermeira supervisora que havia feito a primeira ligação para Clarice, naquela noite fatídica, subiu ao palco para falar. 1 ano atrás, tivemos uma emergência que mudou não apenas a vida de um paciente, mas de toda uma comunidade. Ela começou. E tudo começou porque uma enfermeira cansada, no final de um turno duplo, escolheu ajudar. Essa história poderia ter terminado ali. Um paciente salvo, uma recompensa paga, fim. Mas em vez disso, se transformou em algo muito maior. A Fundação Irene Tavares já ajudou mais de 1000 famílias. Mas mais que isso, nos lembrou de algo fundamental, que às vezes as coisas mais valiosas que podemos dar não custam dinheiro. Custam tempo, atenção, compaixão, e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Após a cerimônia, Clarice encontrou um momento de silêncio no novo jardim do hospital. Era um espaço tranquilo, com bancos de madeira e flores coloridas, projetado para que pacientes e familiares pudessem encontrar um momento de paz. Henrique a encontrou lá. Posso me sentar? É um espaço público e, tecnicamente, você ajudou a pagar por ele. Henrique riu e se sentou, grunhindo um pouco quando suas costelas ainda doloridas protestaram. Clarice, tem algo que quero te dar. Ele tirou um pequeno embrulho do bolso. Se for dinheiro, não é dinheiro. Apenas abra. Clarice desembrulhou cuidadosamente. Dentro estava uma foto antiga, já desbotada. Era a mesma foto que ela tinha em casa. Um homem alto de costas ao longe em uma praia. Mas esta versão estava completa. Ao virar, ela podia ver o rosto do homem claramente pela primeira vez. Era Henrique, 32 anos mais jovem, sorrindo para a câmera. Sua mãe tirou essa foto, Henrique explicou. No nosso último dia juntos, na praia de Jurerê.
Ela me disse para olhar para trás e sorrir. Eu guardei essa foto por todos esses anos, mesmo sem saber por quê. Acho que uma parte de mim sempre soube que havia deixado algo importante para trás naquela praia. Clarice olhou para a foto, depois para o homem ao seu lado. Você sabe o que é engraçado? Passei a vida inteira olhando para uma versão incompleta dessa foto, imaginando quem era meu pai. E agora eu sei. Mas a pergunta mudou. Agora não é quem era ele, é quem ele vai ser. E quem você quer que eu seja? Clarice pensou cuidadosamente antes de responder. Alguém que está presente. Alguém que reconhece seus erros, mas não deixa que eles o definam. Alguém que usa seu privilégio e recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. Ela fez uma pausa. E alguém que, de vez em quando, lembra que família não é sobre perfeição. É sobre aparecer, mesmo quando é difícil. Eu posso ser essas coisas, Henrique disse. Não vou ser perfeito. Vou cometer erros, mas vou aparecer. É tudo que estou pedindo. Epílogo. 5 anos depois. A Fundação Irene Tavares havia expandido para 20 cidades brasileiras e estava começando operações na Argentina e no Chile. Irene, agora completamente recuperada, viajava constantemente falando sobre acesso à saúde e defendendo políticas públicas mais inclusivas. Clarice havia retornado à escola, fazendo mestrado em gestão de saúde pública, enquanto continuava trabalhando meio período no Hospital Santa Clara. Mas sua verdadeira paixão era treinar novos voluntários para a fundação, ensinando-os que cuidado médico ia além de procedimentos técnicos, era sobre conexão humana. Henrique havia se aposentado oficialmente de seus negócios aos 69 anos, passando a gestão da Lacerda Holdings para uma equipe de executivos comprometidos com práticas empresariais éticas. Ele agora passava seu tempo viajando com Irene para inaugurações de novos centros da fundação e, para surpresa de todos que o conheciam, havia se tornado um defensor apaixonado de reforma no sistema de saúde. Mas o maior desenvolvimento veio em uma tarde de quarta-feira, quando Clarice ligou para Henrique com uma notícia. Você vai ser avô. Ela disse simplesmente. Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que Clarice pensou que a ligação havia caído. Henrique, desculpe. Sua voz estava rouca. Eu nunca pensei. Não esperava. Eu sei. Eu também não. Mas aconteceu, e desta vez, esta criança vai ter um avô. Desde o primeiro dia. Eu prometo, Henrique disse. E pela 100ª vez em 5 anos, era uma promessa que ele sabia que manteria. 7 meses depois, quando a pequena Helena nasceu no Hospital Santa Clara, batizada em homenagem tanto a Henrique quanto a Irene, 3 gerações se reuniram ao redor de seu berço. Ela tem seus olhos, Irene comentou, olhando para Clarice. E a teimosia do Henrique, eu aposto. Clarice riu. Henrique segurava a neta com um cuidado que nunca havia demonstrado em toda a sua vida. Suas mãos, que uma vez assinaram contratos de bilhões, agora tremiam ligeiramente enquanto seguravam aquela vida minúscula. Sabe o que é surreal? Ele murmurou. 5 anos atrás, eu estava morrendo em uma sala de cirurgia, convencido de que havia desperdiçado minha vida construindo um império vazio. E agora estou aqui, segurando minha neta, cercado pela família que não sabia que tinha. Tudo porque uma enfermeira decidiu doar sangue. Não foi só o sangue, Clarice corrigiu gentilmente. Foi a escolha de continuar se importando, mesmo quando é difícil, de construir pontes em vez de muros, de acreditar que nunca é tarde demais para recomeçar. Você aprendeu isso sozinha? Henrique perguntou. Não. Aprendi com minha mãe, que trabalhou 3 empregos para me criar. Aprendi com os pacientes que atendo, que lutam todos os dias apenas para sobreviver. E aprendi com você, que provou que mesmo um bilionário insensível pode aprender a sentir novamente. Ei!
Henrique protestou fracamente, mas estava sorrindo. Enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, lançando uma luz dourada através da janela do hospital, a família que não deveria existir estava reunida. Não era uma família perfeita. Estava marcada por anos de ausência, dor e oportunidades perdidas. Mas era real, era honesta e, acima de tudo, era deles. E tudo havia começado com uma escolha simples: doar sangue para salvar uma vida. Mas como Clarice agora entendia, aquela doação havia salvado muito mais do que uma vida. Havia salvado 2 almas perdidas, um milionário que havia esquecido como sentir e uma filha que nunca havia conhecido seu pai. Havia criado uma fundação que agora salvava centenas de vidas anualmente. E havia provado que os atos mais simples de bondade podem ter o impacto mais profundo. Obrigado, Henrique sussurrou, enquanto devolvia Helena para os braços de Clarice. Por me dar a chance de ser mais do que eu era. Obrigado por aparecer, Clarice respondeu, mesmo 32 anos atrasado. E naquele momento, cercados pelo som suave da respiração de um bebê e pela luz dourada do entardecer, 3 gerações de uma família improvável encontraram algo que o dinheiro nunca poderia comprar: pertencimento, perdão e uma segunda chance de fazer tudo certo. Amigos, chegamos ao final desta história emocionante, que mostra que nunca é tarde para reconstruir pontes e que os atos mais simples podem transformar vidas inteiras. Se esta narrativa tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias que vão fazer você refletir sobre família, perdão e segundas chances. E nos comentários, deixe a palavra recomeço, para que possamos saber que você esteve aqui conosco nesta jornada incrível. Sua presença faz toda a diferença. Até a próxima história.